cliente quer o que está em tendência? Vamos ver se isso combina com a casa dele? Ah, lançou a cor Pantone do ano. Vamos ver se isso combina com a sua personalidade? Então, assim, saber trazer o que está em tendência, saber trazer o que está no Pinterest para a casa do cliente é muito importante. E quem vai saber isso? O profissional. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação: Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. IG Conceito, um novo conceito em piscina. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Hoje estou aqui com a minha convidada, a Thaís Baratella. A Thaís ela é arquiteta e urbanista, especialista em imóveis residenciais, em projetos de imóveis residenciais e também especialista em projetos de interiores. A Thaís fez a edição da Casa Cor Ribeirão Preto em 2021, né? 2021. Muito legal. E hoje o tema vai ser muito bacana, que vai ser como fazer projetos sem perder a sua identidade. Esse tema eu entendo que é talvez um grande dilema para quem está começando aí na área, né? Sobre como fazer o projeto atender às demandas do cliente, personalizar esse projeto para o cliente, mas sem perder a sua identidade. Thaís, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, Pedro. Que bom. Bom, aliás, antes da gente começar, você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E para acompanhar todas as novidades sobre o podcast e também sobre o mercado da construção civil, você pode me acompanhar através do Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Thaís, conta um pouco de você, da tua formação, da tua carreira, da sua bagagem. Eu sou arquiteta. Acho que vai dar tempo dela contar tudo, né? Ela vai ter que dar uma resumida, que se ela for falar tudo é um episódio só para contar o currículo. Falar sobre o currículo. Eu sou arquiteta urbanista de formação. Sou formada há 20 anos já pelo Centro Universitário Moura Lacerda, aqui em Ribeirão Preto. E carrego comigo uma paixão na arquitetura, né? Não trabalho por hobby, mas trabalho pela minha paixão pela arquitetura. E sempre mostro isso nos meus projetos. Então, assim, eu carrego meu cliente no colo. Eu faço tudo o possível para que ele se sinta bem e que ele transpasse tudo o que ele precisa naquele projeto para que eu possa tornar o sonho dele realidade. Então, ele vai me passar tudo o que ele precisa, todos os detalhes, o que ele precisa naquela casa que ele esteja construindo ou naquele ambiente onde ele esteja decorando, onde nós vamos fazer a parte de interiores, para que eu possa entender tudo que ele queira e transpor isso para o espaço. E você entende hoje também que por ter essa visão de interiores e trabalhar com projeto de interiores, isso melhora bastante o seu projeto de arquitetura? Isso influencia no seu projeto de arquitetura? Muda muito. Quando você parte com a parte de interiores, né, e começa com o projeto do zero, porque você vai entendendo um pouquinho de cada coisa que o cliente precisa, junta tudo isso, né, e coloca no projeto. Então você já dimensiona o quarto de maneira necessária para ele. Então ele já vai te falar, eu trabalho, eu estudo no quarto, eu durmo no quarto. Ele vai falar tudo que ele usa, o ambiente. Então você já dimensiona de maneira correta. A sala, ele vai te falar, eu uso mais a sala, a varanda gourmet do que o quarto. Então você consegue dimensionar esses espaços melhor, né? E consegue o outro diminuir, então deixa mais espaço para essa área social. Então o cliente vai te falando tudo que ele precisa e você vai transpondo para o papel. É muito mais fácil. E você coloca sempre, né, a sua identidade junto com a identidade do cliente. Eu não imponho a minha vontade para o cliente, mas eu faço com que ele siga as minhas características perante as minhas instruções e perante a minha formação, né? Porque eu tenho isso, eu tenho a técnica, eu tenho a formação necessária para
conduzi-lo de maneira correta. Então ele vai falar, Thaís, eu gosto de uma casa bem espaçosa, mas eu quero o banheiro aqui e a escada aqui. Vamos ver se isso é possível, né? Não é porque ele quer que isso tem que ser feito, mas de maneira possível, nós vamos sempre conduzi-lo da melhor forma. Com certeza. Nossa, acredito que seja esse um momento muito difícil, né, para quem está começando, conseguir fazer essa divisão de entender aquilo que é melhor para o cliente e não perder a identidade daquilo que você estudou, aquilo que você gosta, aquilo que você entende que é o melhor, aquilo que você entende como trazendo um certo valor, né, para você e conseguir passar aquilo para o cliente. Porque eu entendo que as pessoas como leigas no assunto, muitas vezes nem sabem o que é que a gente quer, né? Sim, o que é que a gente gosta, o que é que a gente acha melhor. Sim, né? Nós somos influenciados o tempo todo. As redes sociais estão aí pra gente comparar com outros projetos, ver o projeto do vizinho, ver o projeto lá em São Paulo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Mesma coisa com cor. O cliente chega pra você e fala assim, porque eu fui na casa da minha prima e adorei a cor da parede dela. Mas será que aquela cor vai ficar boa na casa dele? Porque ele não sabe que tem a luz que influencia, a cor do piso, a cor do sofá, tudo isso vai refletir na parede, né? Então, vamos fazer o teste da cor? Vamos. Mas qual outra cor, Thaís, que você sugeriria também para que fique bom? Né? Porque ele tem que ouvir o profissional, ele contratou o profissional. Então, aí, dentro disso, eu vou colocar, sim, a minha identidade, né? O que eu costumo trabalhar, o meu estilo de trabalho, porque cada arquiteto tem seu estilo, tem suas características, né? Tem sua identidade, e você carrega isso com você, não tem jeito, né? Então, assim, as minhas obras não são obras todas coloridas, né? Eu sou mais das cores mais claras, das cores mais neutras e jogo o colorido em alguns detalhes. Então, isso chama alguns clientes e afasta outros, né? Entendi. Porque alguns clientes gostam de projetos mais ousados. Dá para fazer projetos mais ousados? Dá. Mas você sempre coloca um pouco mais da sua característica, né? Vai ouvir o cliente? Sim, vou ouvir o cliente. Inclusive, ele vai ficar no ambiente, né? Mas você sempre traz as suas características. Um ambiente mais neutro, você fica ali por muito mais tempo, diferente de um ambiente todo colorido. Vou fazer um hall de entrada. Ok, vamos fazer um hall de entrada então todo colorido, né? Que você fica pouco, mas no ambiente da sala e do quarto vamos usar os tons mais neutros, né? Então essa característica eu sempre carrego nos meus projetos. Tons mais neutros, espaços mais amplos, com circulação sempre mais avantajada, onde você consegue sempre fazer a circulação do ambiente. Eu prezo por algumas características, né? Porque não adianta você querer colocar tudo dentro do ambiente e depois andar todo durinho sem conseguir nem dar um passo direito, né? Então, algumas coisas eu prezo muito nos meus projetos, sim. E isso vai te trazendo algumas características, sim, marcantes, né? Que são a questão das cores, alguns layouts que sempre traduzem o seu modo de trabalho. Eu acho esse momento, né, da elaboração do projeto um tanto que mágico, né? Muito. Porque eu entro na etapa posterior, né? Eu entro na etapa da construção e da gestão da obra. Sim. Então eu simplesmente dou continuidade naquilo. E cabe a mim, né, garantir que algumas coisas sejam feitas. Por exemplo, igual você citou da pintura. Uma coisa quando a gente pensa pintura no projeto, tem épocas do ano, tem a característica do local, né? Um exemplo, uma obra que eu estou fazendo aqui, num bairro, o prédio faz sombra. Sim. No prédio. Então, se você pensa que vai ter a luz da tarde iluminando a fachada, não é bem assim Não é. que funciona. E ao mesmo tempo tem isso, se bate o sol da tarde muito, muito forte, vou colocar um revestimento mais escuro, o grafiato, um lamato, fica perfeito. Isso dura quanto tempo? Porque a cor escura desbota, Sim, se ela sim. ficar em contato com raio ultravioleta constante. E fora essa questão do teste mesmo, né? Eu acho uma são coisa necessários. muito importante. E
Porque às vezes nessa hora do teste, eu falei, nossa, ficou legal no ambiente interno, mas aqui na fachada que tá batendo o sol, sim. esse bege virou branco. Não, e muda completamente a cor. Muda muito. Muda. Com a luz branca muda, com a luz mais quente, amarela sim, muda. Sim. Então são muitos pratinhos, né, eu digo, que o arquiteto tem que equilibrar. Sim. E ainda assim é uma vida inteira fazendo esse tipo de trabalho. Então, igual você falou, você é apaixonada pelo que faz. Acredito que isso faz muita, muita diferença. E pelo que a gente estava conversando até antes daqui de iniciar, eu vejo que é uma questão que você se identifica no projeto que você faz. Sim. Né? Então, eu senti que o arquiteto que trabalha ali com o projeto, ele precisa também se identificar com o projeto, sentir que aquele projeto deu certo, assim, está dando certo, está saindo, está fluindo, está buscando o melhor para o cliente, mas sem perder a identidade, porque eu acho que quando a gente sente que a gente não tem identidade, é como se a gente sentisse que nós não temos voz, né? Que a nossa voz não é ouvida, que nós estamos sendo silenciados, estão contratando só para fazer o desenho e não para eu trazer uma solução, olha, tem né? uma plantinha aqui, você assina pra mim? Você assina pra mim? Pra eu passar na prefeitura? Só preciso disso, já tem prontinho. Já tem prontinho. Já tem prontinho o projeto na minha cabeça. E eu imagino como que deve ser, né? Porque às vezes a cabeça da pessoa passa com cada coisa. Eu conversando com a minha esposa recentemente, lembrando as coisas do nosso casamento, quando foi para escolher o convite de casamento. Ela falou assim, Pedro, escolhe os brasão que você gostou. Alguma coisa você tem que participar, você não fez nada, escolhe pelo menos os Aí eu fui lá, escolhi 4. Eu falei, nossa, que legal, você escolheu os 4 piores e horríveis que tinha. Ai, meu Deus. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Você escolheu o brasão com espada, com um machado, tá parecendo um negócio medieval. Aí eu olhando, eu falei assim, acho que ela tem razão. É legal o medieval, mas vai ficar legal, não? Vai ficar legal pra essa situação? Pra essa situação, sim, né? Sim, é isso que em tudo na vida, né, Pedro? Em tudo. Então, por isso que você precisa contratar um profissional. Então, quando você tem um profissional na obra que possa estar te conduzindo de maneira correta, sua obra é outra. Tem pessoas que, eu já tive um profissional, mas assim, não consegui ir até o final da obra com tal profissional. Cada pessoa é isso que nós estávamos falando, da identidade. Sim. Cada pessoa tem sua característica, sua identidade, e às vezes com aquela pessoa não deu match. Não deu match. Né? Então é isso mesmo, né? Na obra é a mesma coisa. Você vai a um médico, você não gosta de como o médico fala com você. Então, tudo isso as pessoas têm que levar em consideração também. A mesma coisa, você vai contratar um profissional, eu preciso de um arquiteto. Mas eu vou fazer o orçamento com A, com B, com C, com D, com E, com F. Chega no final, você tem 10 orçamentos. Como que você vai escolher? Porque é um diferente do outro. Uhum. Cada orçamento é um diferente do outro. Cada profissional tem o seu valor. Cada profissional trabalha de uma maneira e cada profissional te entrega o projeto de uma maneira diferente. Uhum. De novo, a identidade. Em tudo você coloca a sua identidade. Na maneira como você trata o cliente, na maneira como você conduz todo o seu projeto, na maneira como você entrega o projeto, na maneira como você vai à obra e conversa com a mão de obra que está lá dentro. Né? Então, tudo isso é uma característica pessoal sua que você acaba carregando e aprendendo também, né? Durante os anos de profissionalismo que você carrega, você conversa com um, conversa com outro, então você aprende a tratar as pessoas também. A gente vai trazendo, né, um pouco trazendo. Igual aquele que diz, né, que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Mas, de fato, a gente vai absorvendo algumas características, algumas coisas. Mas, assim, achei sensacional isso que você falou. Olha, gente, que dica riquíssima que a Thaís deu aqui agora. Então, a identidade não é só a identidade de você bater o olho no projeto. Esse projeto é da Thaís. Não é isso que nós estamos falando. Mas, sim, o jeito como você atende o seu cliente, sim. O jeito como você apresenta o seu orçamento, o jeito como você apresenta o seu projeto, o jeito como você conduz as reuniões com o cliente, o jeito que você conduz as etapas de projeto e o jeito que você conduz a obra. Independente do que você entrega, se você vai ter um projeto de interiores, se não vai ter, mas a maneira como conduz
quando precisa tirar alguma dúvida, precisa solucionar alguma coisa, né? Isso diz muito aí sobre a sua identidade. E como falamos de identidade, que é o que a gente falou que precisa dar match, né? A pessoa precisa se identificar com a outra. Por isso que eu achei muito legal isso que você citou do médico. Porque eu vejo, isso acontece muito. Às vezes eu comento com a pessoa, nossa, me indicou um médico, eu fui lá. Cara, o cara não fala nada. O cara não abre a boca. E quando abre é um grosso. Exato, mas aí esse amigo meu que indicou, ele valoriza a praticidade. Aí ele virou pra mim, Pedro, mas é porque você gosta de... Você fala pra caramba. Você fala muito, meu. Então você gosta de gente que fica conversando pra caramba. Eu gosto de ir no médico e resolver meu problema rápido. Aí você foi lá, ele não ficou conversando, você achou o cara ruim. É, bem assim mesmo. Então, de fato, precisa dar esse match, inclusive, às vezes, com o médico mesmo, que você vai ter que voltar lá algumas vezes. Sim, claro. Eu falo em terapia, pra quem faz terapia, um acompanhamento com psicólogo, por sinal, super indico. É muito bom você estar com a terapia em dia. Ainda mais quem trabalha nessa área igual a nossa, meu Deus. Até porque nós temos que ser, muitas vezes, terapeutas dos nossos clientes, né? Psicólogo ali. E com psicólogo é a mesma coisa. Se não der o match, não vai dar certo. É, porque você fica muito tempo com o arquiteto, com o engenheiro. Graças a Deus, tem muitos profissionais na área. Então, você consegue se direcionar para aquele que você precisa. E outra, Pedro, você não consegue atender todo o mercado. Todo mundo não consegue. Imagina, eu, a única arquiteta de Ribeirão, como que eu vou atender todas as obras? Impossível. Fora o time que leva, né? Cada projeto. Impossível. A mesma coisa, a pessoa te liga e fala assim, Thaís, quanto tempo você demora para entregar um projeto? Aí você fala, de 30 a 60 dias. Como assim? Você só vai fazer um projetinho para mim? Em 2 dias você não faz? Gente, calma, né? Vamos lá, vamos devagar com a coisa. Não adianta fazer um projeto em 2 dias, te entregar uma porcaria, você fala, nossa, não vai atrás daquela arquiteta, porque olha o projeto que ela me entregou. Mas você pressionou, e aí? E a pessoa esquece, né? E a pessoa esquece. Então, vamos lá. Além da sua característica, vamos ter um posicionamento no mercado, né? Eu estou no mercado há alguns anos já, então você tem que ter o seu posicionamento. Não, eu entrego em tal prazo, e o tal prazo é que eu cumpro. Se você puder esperar, será ótimo te atender. Né? Agora, se você precisa de um projeto em 2 dias, infelizmente eu não posso, né? Então aí, graças a Deus, aí deve ter um outro profissional que entregue em 2 dias. Mas aí tem que procurar por outro. Né? Mas é importante até esse outro profissional pensar bem a maneira como ele vai se posicionar no mercado, né? Sim, qual a identidade que ele está comunicando para o mercado? Porque quando você está começando, você tem mais tempo, menos cliente, menos experiência. Então, de fato, você tem um tempo mais livre que você consegue dar uma baita atenção. Às vezes não consegue solucionar o problema tão rápido, porque você não tem um repertório, né? Pra gente que trabalha com construção, eu digo muito sobre essa questão de repertório. Obra dá problema, muito problema. Toda hora dá problema, toda hora as coisas erradas acontecem. Não, é um ser humano que está conduzindo. Exato. Então você precisa saber resolver os problemas rápidos. Como que você faz para saber resolver os problemas rápidos? Você precisa ter experiência com aquilo. Não adianta jogar no Google, porque é igual doença. Nossa, acordei tossindo hoje. Procura no Google, é câncer? Ou você já tá com tuberculose? Você tá morrendo? É desse jeito no Google se você procurar. Então não é, vou lá simplesmente escrevo lá e sai a solução mágica para mim. Então esse repertório, ele é muito importante e com o tempo a gente vai adquirindo esse repertório que facilita pra gente solucionar problemas de maneira mais rápida. Só que, para quem está começando, vai ter esse tempo livre para sempre? Porque esse cliente vai te indicar pela atenção que você deu, pelo projeto que você fez e ia na obra todo santo dia, chegava cedo e ia embora à tarde, estava lá batendo foto, fazendo vídeo. E na hora que você tiver com uns 3 projetos rodando por mês, 4, dependendo da complexidade, vai conseguir dar esse mesmo nível de atenção? Aí vai pensar, lá, ó, fulano subiu pra cabeça. Lá, nossa, foi tão bom no projeto lá comigo. Aí esse cliente que fica frustrado, você me indicou fulano lá, e o fulano não me dá atenção, mando mensagem pra ele. Olha, eu mandei uma mensagem pra ele, era 4 horas da tarde, agora são 4:01. Ele não me respondeu.
que acontece, né? Que é o imediatismo. Que é o imediatismo. Então é importante já saber que o que você vai ter condições, né, de entregar Sim, lá na frente para já criar uma identidade correta. sim. Às vezes, não, cliente, estou precisando para ontem o projeto. Olha, eu tenho condições de te atender nesse projeto para ontem, mas o tempo não é esse, não. Porque senão ele vai te indicar pelo nome. Cara, chama lá, ó, chama o Juninho lá que ele resolve o problema rapidinho. Do dia pro outro tá pronto o projeto. Não, isso é muito complicado. Isso é muito complicado mesmo, porque você ter um tempo hábil para desenvolver o projeto, você vai pensar, foi o que nós conversamos no início, você vai ouvir o cliente, ele vai te passar tudo que ele precisa, né? Então ele vai montar um briefing para você desenvolver todo o projeto dele, né? Então é muito complicado o imediatismo atual, que as pessoas querem tudo para ontem. E tem, né? Hoje também, acredito que com as redes sociais potencializou um pouco disso. Sim. A pessoa tem acesso a muitas informações muito rápido, muita informação polida, vamos dizer, que lá não chega da maneira como é de verdade. É feito todo um polimento ali para chegar. É igual quando a gente vê coisa de viagem, né? Você vê os vídeos da viagem, aquele mar azulzinho, você fala, nossa, que legal você chegar lá. É o filtro que tava rolando, né? Não, então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque hoje em dia, com essas redes sociais, chegam, eu quero uma sala igual a essa. Essa sala vai caber no seu projeto? Vai caber lá na sua casa? Esse sofá? Ai, meu sonho é ter um sofá branco. Vamos lá, onde você vai colocar esse sofá branco? É uma sala de TV? Tem filhos que se alimentam na sala, né? Tem cachorro? Tem cachorro, tem gato, né? Então, mora em Ribeirão Preto. A terra da sua cidade é vermelha, bem vermelhinha, vermelhinha. Se for... Pedro, e assim, precisa da orientação de um profissional, sim. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou gastar com arquiteto, não vou gastar com engenheiro, não quero essa parte, eu mesmo vou fazer sozinho. Eu gosto tanto de decoração, eu decoro a minha casa, né? Mas é muito difícil, é muito complicado. Uma cliente mesmo, Thaís, eu só queria fechar minha varanda com uma porta de correr. Contratou um profissional que fez um serviço, nada a ver, e ela não tinha arquiteto também, fez tudo sozinha, né? Por fim, ela tomou um golpe dessa pessoa e ela falou assim, Thaís, você faz a obra para mim, eu só quero fechar minha varanda, mas eu preciso de um arquiteto. Então, assim... A complexidade que trouxe só para colocar uma porta de vidro na varanda, ela falou, Thaís, a outra pessoa não fez nada disso, ele só colocou esse trilho aí por cima, ó. E pronto. E aí não entregou a porta, né? Enfim, aí eu falei assim, não se usa mais esse trilho tropeça, acumula sujeira, acumula água, amassa, vamos colocar um outro tipo de trilho, porque você é um arquiteto, você tá no mercado, você sabe das novidades que tá usando agora, né? A pessoa leiga não. Vamos colocar, vamos usar uma cor diferente, não vamos usar só um preto, vamos usar um marrom diferenciado que a empresa tem várias cores, vamos ver o que combina aqui, vamos atrás da marmoraria para fazer a soleira certa. Aí ela estava com desnível no pé direito, eu tive que encher a viga com gesso. E o outro profissional não fez nada disso. Ia colocar uma porta? Ia. Por quanto tempo ia funcionar? Que nós não sabemos. E ela está colocando uma porta hoje, com toda a tecnologia que tem hoje, com uma tecnologia antiga. Por quanto tempo que ia durar? Porque já está obsoleta, né? E ela está colocando uma coisa obsoleta, sendo que já tem várias outras no mercado muito à frente. Então, assim, se ela contrata um profissional, ela não está pagando um valor exorbitante de nada, ela está pagando um valor de mercado. Então, ela está colocando uma porta com uma tecnologia muito melhor, contratou um profissional onde deu todas as dicas certas para ela de pintura, portas, soleiras, deu o acabamento que ela precisava na viga. Então, assim, contrate um profissional. Sem contar que a empresa que executa o serviço prefere muito mais trabalhar com o profissional. Muito. Porque você passa a informação redondinha, polida ali para ele, mastigadinho. Quando der o problema, você que vai ter que correr atrás de uma solução, não é ele. Tá com desnível na viga. Como que resolve isso? Não faz parte do repertório dele, porque ele instala
A porta. Ele instala a porta, ele não resolve problema de Ele também viga. não faz a soleira de granito, ele só fala que precisa de uma soleira com aquele rasgo, com aqueles cortes. Muitas vezes não pronto. sabe nem como que é feito aquele Não. corte. Quem vai saber é outra pessoa. Então, o profissional, ele conhece. O cara do granito, da marmoraria, conhece o pedreiro ali, qual produto que pode usar, qual solução que pode dar, qual tipo de acabamento que vai colocar, o que não vai ficar feio, o que resiste, o que não resiste. Então, o profissional traz isso tudo. Então, esse profissional prefere muito mais trabalhar aí com o arquiteto, com o engenheiro, Sim. do que ele, por conta, ter que dar todas essas soluções. Sim. Sem contar que contratou a Thaís, ela não tem o contato com o fornecedor A e B. Ela tem com o A, B, o C, o D, o E. Então, o que tem de novidades no mercado, a Thaís sabe quem que está adequado à novidade do mercado Sim. e quem que não está. Quem que parou no tempo, quem que atende, quem que não atende, quem que é bom, mas tem prazo. A gente sabe que esses são 3 pilares, né? É sempre Sim. difícil você equilibrar, né? O prazo, a qualidade. Então, é muito difícil. Preço, prazo e qualidade. É sempre um tripé. Sim. E não consegue estar sempre Sim. com os 3 firmes, Sim. né? Sim. Então, é importante decidir. E até esse momento de decisão, né, Thaís? Eu entendo que é um momento difícil. Igual nós falamos de esquadria de alumínio mesmo, trazer o exemplo. Se for uma casa muito grande, a quantidade de esquadria que vai, um comércio que vai ter toda uma vitrine, a diferença de valores do que chega no mercado é absurda. Muito grande. E isso chega lá para o cliente ter que tomar esse nível de decisão. E aí ele sabe escolher? Ele sabe o porquê que tá dando essa diferença? Ele sabe que um tem uma espessura de alumínio e o outro tem outra? Ele sabe que um tá usando uma espessura de vidro e o outro outra? Ele sabe até o que envolve a ferragem que está por trás da espessura do Sim, alumínio. Sim. Também, que não é só... Sim. Eu estudei ali no Google, vi qual que é a diferença da linha A Gold. dobradiça, ele sabe qual que é a dobradiça que tá usando? Essa dobradiça para essa. Então tem muita coisa que envolve. Porque se pra gente, a gente batalha muito para estar sempre se atualizando, né? Sempre entendendo o que de fato funciona, o que de fato é só marketing, porque também tem isso. Sim, tem. Inclusive pra gente, a gente vê que muita coisa é marketizada e nem Sim. sempre é tão funcional, né? E até trazendo nessa parte do que é marketizado, agora vem a bomba, né? Porque o episódio bom é o episódio que tem polêmica e eu adoro polêmicas. Então, Thaís, como que você entende, às vezes, essa questão que eu vejo que o cliente pensa, eu consigo fazer o meu projeto sozinho, porque eu vou lá no Pinterest e vejo qual que é a tendência do momento e faço. Ou simplesmente acompanho o que é que saiu lá na feira de Milão. Qual que é a cor Pantone do ano? Para eu poder pintar a minha casa. É simples o serviço do arquiteto. O arquiteto vai lá, olha qual que é a cor Pantone do ano e manda eu pintar minha casa com a cor do ano. Vai lá e vê qual que é a tendência de Milão e manda eu fazer o que é a tendência de Milão. Logo, eu consigo fazer sozinho a minha casa. Como que você enxerga essa questão do que é tendência? Entendo que às vezes tem profissionais que seguem bastante tendências, outros que já têm uma linha própria e segue sempre com aquela linha própria. A gente falou que a identidade vai muito além de você bater o olho no projeto e saber de quem que é. É mais você saber as características que cada pessoa usa. Mas como que você enxerga essa questão de tendência? Eu acho que tendência você tem que saber o que está no mercado, até porque o mercado precisa de marketing. Então, mas você saber o que está no mercado, você visitar feiras, você visitar amostras de decoração, acho que é muito importante. O cliente quer o que está em tendência? Vamos ver se isso combina com a casa dele? Lançou a cor Pantone do ano, vamos ver se isso combina com a sua personalidade? Então, assim, saber trazer o que está em tendência, saber trazer o que está no Pinterest para a casa do cliente é muito importante. E quem vai saber isso? O profissional. Então, assim, lançou que agora lá em Milão tem muitos móveis curvos, a parte de cores fortes. Essa cor forte vai combinar com o cliente? Até que ponto isso daria certo na casa do cliente? Tem cliente que troca decoração esporadicamente, outros cada 5, 6 meses estão trocando a decoração. Então você sabe se essa decoração de tendência pode ir para um cliente que está sempre renovando a decoração dele, né? Ou um cliente que vai renovar a decoração a cada 10 anos. Então ele vai esperar uma década
Então aí depois ele vai ver a tendência de novo. Então vamos ver se cada tendência se encaixa a cada cliente. Cada um tem sua personalidade, suas características próprias, né? Então vamos ver se essas características se encaixam em cada cliente. Sensacional. Me corrija então se eu estiver errado, já que estamos falando do tema identidade. Por que é bom, não só bom, né? É essencial o cliente contratar um arquiteto para auxiliar ele nesse momento. Porque ver o que é tendência, ver o que está saindo, o que é bonito, e até identificar o que é bonito de fato e que dá para ser executado, que fique bonito igual está no vídeo, igual está na foto, né? Mas o que aquilo vai encaixar com a identidade do cliente, né? Trazendo para o tema do episódio. Então, o cliente vai se identificar com aquela cor terracota? Será que ele vai... Aquilo lá bate com a personalidade da pessoa? Será que aquilo lá traz sentimentos legais? Eu não sei exatamente como que funciona, né? Então me corrija se eu estiver falando errado. Mas está no papel do arquiteto fazer com que o cliente se identifique com aquele projeto, que ele se identifique com a casa, com o lugar onde ele está, né? Aquilo que a gente falou, é construir para quem está dentro, não construir para quem, para quem está fora. É a mesma coisa comprar uma casa pronta, né? Às vezes você entra, eu quero comprar uma casa, não quero construir, vou comprar pronta. Você entra em várias residências e nenhuma te agrada, mas alguma coisa em alguma daquelas casas você gostou. Então, o restante você contrata um profissional e deixa com as suas características, né? Então, o profissional vai trazer isso para dentro daquela casa. Essa casa nada me agradou, mas a sala é imensa. É o que eu sempre quis numa sala, uma sala muito grande. Então, os outros ambientes, você vai colocar as características daquele cliente conforme ele deseja. Então, aquela casa vai, no final, ficar com as características dele, né? Ficar com o desejo que ele tem de uma casa, que não quis construir, quis comprar pronta, mas vai satisfazê-lo imensamente. Então, sempre procurar se as tendências, se o que está no mercado, né? Mesmo teve uma época onde usou-se muito revestimento 3D. Nossa, em todas as casas, eu quero revestimento 3D. Até em gesso a pessoa fazia revestimento 3D porque queria um 3D. E hoje? Então, quando eu falava assim, cuidado em colocar esse revestimento 3D numa cozinha, porque é o lugar que você vai ficar muito. Vamos colocar em um outro ambiente. As pessoas, não, porque eu quero, agora tá usando muito, sim, né? E agora, já se passaram 5 anos, ainda tá usando muito? Então tem que tomar muito cuidado mesmo com tudo, porque o mercado é muito grande, o mercado tem muitas opções de modelos, cores, texturas. Então vamos ver o que se encaixa mesmo com a sua personalidade, o que faz parte da sua família no seu dia a dia, né? Para que possamos escolher o revestimento certo, as cores certas, os móveis certos. Porque assim, se você está fazendo hoje sua casa, se você quer trocar tudo daqui 6 meses, ok. 1 ano, ok. Só que não, daqui mais ou menos uns 15, 20 anos, Thaís. Então vamos ter cuidado com o que nós colocamos hoje, né? Não vamos ser tão ousados, vamos ser um pouco mais conservadores, que tem algumas coisas que são mais atemporais, né? Sim, muitas coisas são atemporais, né? Agora, às vezes você quer usar muito, vamos usar num lavabo? Sim. Um lugar até se você precisar modificar, o trauma é bem menor. O espaço é bem menor, né? O ambiente é bem menor. Então vamos usar no lavabo, que é melhor. Vamos deixar os outros ambientes com uma decoração mais atemporal, que você vai ficar mais satisfeito. E às vezes o lavabo é o que a visita vai usar, às vezes é o local para você usar. Mesmo para poder mostrar para a visita, e se você precisar reformar alguma coisa antes, o lavabo é que vai te gerar o menor impacto dentro da tua... Menor custo, menor impacto de ficar interditado ali até reformar. Sim. E acho muito interessante isso por conta de apartamentos, né? Também. Hoje, por conta da grande densidade,
Ribeirão Preto ainda tem bastante espaço, muito terreno, lança-se bastante loteamentos, constrói-se bastante casas, mas para quem é de São Paulo a realidade já não é essa. Você não vai conseguir um terreno de 300 metros quadrados para construir uma casa tranquilinho. Você vai ter que comprar algumas coisas em volta, mandar demolir para poder construir uma casa. E às vezes, dependendo do bairro, você vai gastar uma fortuna. Você precisa ter esse dinheiro. Então a realidade de cada região é de um jeito. E um apartamento? O apartamento não tem. Às vezes o que você vai fazer? Aquela disposição dos cômodos é aquela. Você primeiro precisa se identificar com aquela disposição. Sim. Beleza. E agora? Como que eu faço um milagre para que aquilo que está pequeno possa me agradar? É aí que entra o profissional. É aí que entra o profissional. Né? Como que eu faço para aquela cozinha que quando eu estou lá, eu vejo a cozinha do jeito que a consultora entregou, tem só uma pia de 1,20 m, bate aquele desespero. Você fala, ferrou. Ou às vezes a entrega sem nada, né? Você só olha lá, tá tudo puro para você ter que fazer. Você fala, tá bom, e agora? O que eu vou fazer? Entrei no decorado, estava tudo lindo, maravilhoso. E agora eu entro no meu, não tem nada. Não tem nada. Isso quando vai no decorado, né? Quando não só olha pelo layout, que no layout cabe a cama bonita. Nossa, tem até 3 travesseiros na cama, que você fala, caramba, essa cama deve ser grande. Aí vai ver lá a cama que cabe uma cama de viúva, né? Não é uma cama grande que caiba muita gente, que espaçosa, né? Sim. E ver de fato o que a pessoa valoriza. Mas para um apartamento é essencial a contratação. Sim. De um profissional para ajudar. Para trabalhar no layout, para te ajudar na circulação, numa melhor circulação, no seu viver no dia a dia, né? Não, vale muito a pena. A contratação de profissional, eu, no meu ver, não só porque eu sou uma profissional, mas eu vejo isso em todas as áreas. Né? É essencial você ficar doente, procurar um médico. É essencial você querer comer uma comida diferenciada e ir a um restaurante especializado. Uhum. A mesma coisa um arquiteto. Você quer construir, você quer ter uma casa satisfatória? Procure um arquiteto, procure um engenheiro, né? Porque a realidade é bem diferente. E até para o profissional, né, que trabalha nessa área, para você identificar aquilo que você gosta de fazer. A Thaís começou o episódio falando que ela gosta muito do que ela faz. Então você, profissional, identifique se você gosta muito de trabalhar com isso. E se você está disposto a passar uma vida inteira estudando e se atualizando. Ela falou, precisa visitar feiras, precisa ver o que tem de tendência, o que é que está saindo, as novidades que tem. As novidades no mercado. Exato. Você propor para o seu cliente. Temos novas tecnologias, coisas que funcionam, igual você falou do trilho. Né? As coisas vão melhorando, daqui a pouco nem tem trilho mais. Então precisa estar por dentro daquilo que funciona, aquilo que não funciona, o que é melhor para o seu cliente. Você está disposto a estudar e procurar o melhor sobre isso? Ótimo, esse é o caminho para você. Por isso que eu falo até em questões, às vezes, rixa que tem de engenheiros com arquitetos. Você profissional, você que é engenheiro, você quer trabalhar com esse tipo de projeto? A gente sabe a defasagem que a gente tem dentro da faculdade. Quanto a isso, não tem o que a gente possa fazer para mudar. Então você vai ter que ralar um bocado a mais. Você está disposto a pagar esse preço? Paga esse preço, vai lá, desde que você entregue o melhor para o seu cliente. Sim. Né? Porque o objetivo final é o mesmo, satisfazer o cliente. E se você é arquiteto e não se identifica com essa parte, com essa etapa, com esse tipo de estudo, ter que passar por essa etapa de ser psicólogo do cliente, o cliente, já sei o que eu quero, é isso aqui, eu quero pintar um Mickey na parede da sala. Se você não está disposto, não é para você ter que debater, né, com esse cliente, não debater, mas trazer, elucidar para ele o que é melhor para ele, existe uma área ampla para você poder trabalhar, inclusive com obra. Se você se identifica com obra, o arquiteto pode gerenciar uma obra também, está ali na formação dele. Então é importante, identifique aquilo que você gosta, porque é uma área gratificante. Muito. Vejo que a Thaís é uma pessoa bem realizada, bem feliz com aquilo que ela faz, mas não é um mar de rosas. Precisa estudar, precisa ralar, precisa se atualizar, precisa se adaptar às tendências do mercado. E para a gente encerrar, né, a gente estava falando antes de começar que essa questão do projeto é como se fosse um filho. Né? A Thaís, ela é mãe, então ela fez essa analogia.
Eu achei bem legal. Queria que você desse aí o seu recado final para o pessoal e falasse um pouco sobre essa questão de como que o projeto é como um filho, como que você ajuda a trazer um pouco da identidade dos seus valores, suas coisas, do que é para o filho, mas depois ele segue o caminho dele, né? Sim. Você começa o projeto, você inicia o projeto colocando as suas características ali e você cria, né? Como seu filho mesmo, você vai criando, você vai moldando aquele projeto, colocando ali suas características, ouvindo o cliente, o que ele precisa, e você vai vendo aquilo crescer e tomando forma. Às vezes, no meio do caminho, você precisa fazer algumas alterações necessárias. A mesma coisa com o filho. Você vai educando, chega uma hora você fala assim, opa, agora a educação muda, né? Ele está numa outra fase. Vou precisar mudar um pouquinho aqui. Você muda na obra também, sem problema. Nós somos seres humanos, né? Então, algum momento, às vezes, pode ter um erro. Então, vamos mudar o que precisa. E você vai moldando, colocando suas características ali, junto com o cliente, ouvindo ele todos os dias, né? Porque uma obra de uma residência, 18 meses, né? 20 meses, dependendo, cada obra tem seu cronograma, e ali você vai colocando suas características, você vai vendo crescer, e aquilo ali você vai ficando muito satisfeita, né? Uhum. Nossa, saiu do papel, já subiram as paredes, nossa, primeira laje, segunda laje, né? Fechamento. Então você vai vendo cada detalhe daquele que você colocou no papel se realizar, se concretizar. E a mesma coisa com o filho, nós vamos colocando ali as nossas características nos nossos filhos, vamos educando eles aos pouquinhos, né? Uhum. Todo dia um pouquinho, passando seus princípios. E a mesma coisa na obra, você vai, conversa com o pedreiro, olha, ele tem a experiência, mas você tem a teoria, vamos juntar isso. A mesma coisa com o filho, hoje as crianças estão vindo com uma inteligência tão grande que às vezes acaba nos ensinando muita coisa no dia a dia, né? E é isso. Então, na obra você vai vendo aquilo crescer. A hora que aquilo está pronto e aquela família entra para habitar aquela casa, uma satisfação imensa. Não tem nem... Não. Aí você fala assim, nossa, eles entraram, estão satisfeitos e felizes. O sonho deles nesse momento foi realizado. Você fala assim, e o meu também. Legal. Não foi só o sonho deles, foi o seu também que saiu do papel. Você fez aquilo ali, né? E aquilo ali tomou forma. Uhum. Quando aquilo toma forma, o coração explode. Gente, quando aquilo tá pronto, é maravilhoso. Nossa, demais. Gente, olha que sensacional que é. Eu falo que é um privilégio para mim poder estar aqui conversando com vários profissionais, acompanhando de perto. A gente já acompanha pelas redes sociais, né? A gente se topa por aí, mas de ouvir um pouco mais do que está lá dentro do coração do profissional, né? Por isso que eu falo para você que está aqui ouvindo, às vezes está iniciando a sua carreira, está decidindo para que área que você quer seguir, procure aquilo que você se identifica, né? Dá para ver aqui que os olhos da Thaís estão até brilhando só de falar. Então assim, ó, faça aquilo que te faça brilhar os olhos desse jeito, de você falar com, nossa, quando o cliente muda aquilo lá, nossa, chega até a emocionar. Então faça aquilo que te faça brilhar os olhos, não faça aquilo que você tenha que acordar todo dia e fala, puta que pariu, vou ter que ir lá. Tem que ir pro escritório. Tem que ir pro escritório, tem que atender aquele cliente. Tem que atender aquele cliente. Tem clientes que são difíceis, tem etapas e etapas, tem clientes que você precisa demitir, mas esse é assunto para um próximo episódio. Mas faça aquilo que te brilhe os olhos, que você goste daquilo que você faz, que é como criar um filho. Sim. E depois que esse filho alcança um eu, a hora que ele tem aquela identidade dele, dentro desse eu tem a característica dos pais, tem a identidade dos pais, junto do eu do filho, tem a identidade também dos pais. Thaís, muito obrigado, foi muito bacana. Agradeço foi enorme... imensamente o seu convite e esse programa que é maravilhoso, né? Todos devem assistir, todos devem acompanhar, porque eu acho que vale muito a pena, porque cada profissional que senta nessa cadeira traz uma história. Verdade. E é um diferente do outro. Passaram-se vários arquitetos, vão passar muitos outros, e cada um com uma história diferente, e todos na mesma profissão. Todos na mesma profissão.
Perfeito. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Minha rede social é Thaís Baratella, _arc. Estou lá no Instagram. Tem vários projetos meus lá, várias fotos de projetos, né? E o cliente consegue me acompanhar por lá também. Tem os stories, dia a dia de obra. É muito bom. Muito bacana. Gente, segue lá a Thaís, o conteúdo dela é bem bacana. É bem diverso, você vai conseguir ver bastante das obras, bem diversificado, e lá também tem os contatos dela, vocês conseguem entrar em contato com ela aí, você que estiver precisando de um orçamento. Sim, entre em contato. Entre em contato, você está precisando de orçamento, entre em contato, não passe vontade. Não. E para você que assistiu até agora, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Para você que está ouvindo através do Spotify, nós também estamos no Spotify e postamos vídeo também todas as quartas-feiras, então também não deixe de nos seguir no Spotify. E fique atento, porque logo teremos mais novidades, teremos mais convidados, cada vez com um tema que explode a nossa cabeça, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores: Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House, IG Conceito,